Alô galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Estamos aqui mais uma vez, diretamente dos bastidores do Colégio Estadual de Concurso em Fortaleza, Ceará, na companhia do mestre, professor Luciano Brando, para mais uma super dica. Assunto de hoje, vamos falar sobre a ditadura militar, né? Isso, amado mestre? Exatamente. Mas antes de mais nada, lembrando, domingaço, ainda dá tempo, teremos um mini curso com o professor Brando e com o professor Alisson, serão 2 encontros. Domingo a partir de 1h, amado mestre? Isso, de 13 às 16 horas. Então, galerinha, vem, marca tua presença aí, compra teu ingresso aqui na nossa recepção, procura por mim, procura pelo Mauro, pelo Maurício, pelo tio dos Oslindo, que é o Jô, ou pelo Pai Leus, que te daremos um grande desconto. Vem aqui. Então, galerinha, mais uma vez, lembrando, vamos seguir o Prof. Brando nas redes sociais. Prof. Brando, redes sociais. Luciano Brando lá no Facebook e prof.brando lá no Instagram. Adiciona que tem material, tem dica, já compartilha os outros vídeos do Alô Galerinha. A prova do Detran e as outras provas já estão se aproximando, tá? Não vamos dar moleza para concorrência, tá? É que nem andar de bicicleta, se parar, cai. Galerinha, também aproveitando que o Prof. Brando falou aí, e esses vídeos que estamos gravando ultimamente para o Detran, ou seja, atualmente para o Detran, eles servem para vários concursos, né? Esse profzinho serve para vários concursos. Não esqueçam, clique embaixo aí, galerinha, críticas, sugestões de dúvidas. Obrigado a cada um de vocês que estão curtindo, que estão acompanhando nosso trabalho no dia a dia, porque esse canal é meu, ele é do Prof, ele é seu, porque juntos somos mais fortes. Com vocês, professor Luciano Brando, ditadura militar. Vamos lá, o golpe da ditadura militar, ela tem que ser entendida um pouquinho antes, tá? Primeiro vamos lembrar do louco chamado Jânio Quadros, né? Jânio Quadros assume o poder no Brasil em 61, em menos de um ano de mandato ele renuncia, né? E muito contribuiu para a renúncia do Jânio Quadros o fato de ele ter condecorado e ter se aproximado da esquerda comunista. Ele manda o seu vice-presidente Jango, famoso João Goulart, para a China, logo para onde? Para a China comunista, né? Ele vai condecorar Che Guevara, Revolução Cubana de 59, simpatizante dos ideais de Fidel Castro, revolucionário de 59 também, né? E isso criou um mal-estar, uma situação extremamente complicada para Jânio. Ele renuncia, né? Imaginava que talvez fosse voltar nos braços do povo, como aconteceu com Vargas, né? Vargas volta em 51 no movimento chamado queremismo, voltou nos braços do povo, criou a Petrobras em 53, né? O suicídio no dia 24 de agosto de 54, mas isso é Vargas, nós já sabemos de outros carnavais. E aí Jango assume. Agora, qual é a situação que o Jango assume? O país endividado, um presidente que tinha renunciado, um mal-estar geral na sociedade e o poder crescente na mão dos militares, né? Se implementa um parlamentarismo, então o Jango vira verdadeiramente um fantoche, ele não governa de fato, até que no dia 1º de abril, parece piada de mau gosto, mas foi no dia da mentira. 1º de abril de 64 é decretado um golpe civil. Pô, peraí, é golpe militar ou é golpe civil? A princípio, os militares tentaram dar um ar de legitimidade ao golpe, colocaram o Ranieri, o civil, né? Mas depois, a partir de 67, os militares de fato assumem o poder. E coincidentemente, olha só, 67, 2017, né, nós temos aquelas efemérides, de repente a UES e as outras bancas gostam de cobrar isso com o Tratado de Ceará, especialmente. Assume o presidente Marechal Humberto Castelo Branco, coincidentemente cearense. E aí surge o AI-2, o ato institucional número 2, que criou o bipartidarismo. O pluripartidarismo deixa de existir e ficam apenas 2 partidos, um de situação, um de oposição. Como se existisse, na época de verdade, situação e oposição. Nós temos o Arena de um lado e o MDB. MDB, eu já ouvi esse nome, pois é. Lembra do PMDB? Pois é o MDB. E agora voltou de novo, né? Tirou o P, agora é MDB de novo, né? Movimento Democrático Brasileiro. A partir de 67 mesmo, é que a ditadura vai começar a mostrar a sua face, as suas garras. E aí, quando você pensa que tá ruim, bipartidarismo, Partido Comunista caçado, a repressão começa nos meios midiáticos. Aí vem 69. E em 69, Costa e Silva decreta o AI-5,
O ato institucional número 5, repressão pesada, censura, tortura, gente desaparecendo, explode as músicas de protesto, vem aí Cálice, vem aí Canção do Exílio, gente sendo banida, gente fugindo do Brasil. E de 69 até 79, durante uma década, tá, acontece de tudo dentro desse período da ditadura. Em 73, nós começamos um programa criado pela ditadura militar, que é o programa Pró-Álcool. E o Brasil vai viver um fenômeno econômico chamado, mas é o etanol, né? O Brasil, na verdade, foi... Esse programa do álcool brasileiro, ele é um pouco mais antigo. Ele é de 1914, no governo Venceslau Braz, tá? E aí, em 73, uma crise mundial do petróleo, o Brasil cria o programa Pró-Álcool. Porque nessa época, o nosso plano econômico, em 73, era chamado Milagre Econômico Brasileiro. O Brasil tinha ganho a Copa de 70. Então estava todo mundo naquela 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Esse país é um país gigante, ninguém segura esse país. Em 73 é inaugurada a Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo. E Henri Lefebvre diz o seguinte, que todo governo ditador é um governo construtor. E o governo da ditadura construiu muita coisa, né? Implementou e ampliou o programa Mobral. Já existia e ele ampliou. Brasil alfabetizado para banir o analfabetismo no Brasil, né? 73. Em 79 começa um processo de anistia, de abertura paulatina. Começa a conceder um pouco mais de liberdade ao brasileiro. Isso foi de graça? Foi de graça nada. Movimento de guerrilha urbano, MR8, movimento do Araguaia, da qual nossa ex-presidenta, que ela gosta de ser chamada de presidenta, fez parte, a dona Dilma, fez parte do movimento de guerrilha urbana, Fernando Gabeira, José Disseu, Luiz Inácio comandou a maior greve da história desse país, na Saab Scania, na década de 80, e é daí que vai surgir o Partido dos Trabalhadores e o movimento sindical brasileiro, né, em 80, foi tema inclusive de provas da UES, abordando essa temática, e a partir de 79, 80, assume o presidente João Batista Figueiredo. Em 79 é decretada a anistia total e irrestrita. Nossa, que coisa boa, os militares perdoaram todo mundo. Perdoaram todo mundo. Perdoaram o torturado e perdoaram o torturador. E aí, muita gente que estava fora, Brizola estava fora, quem mais estava fora? Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque de Holanda, Raul Seixas estava fora, né? O irmão Wayfield estava fora, voltou para o país. E a partir de 80 começa uma pressão interna para que a ditadura caia, né? E ela caiu de podre, caiu de madura também, né? E aí a partir de 84, 85 começa o programa Direta Já. Todo mundo nas ruas, direta já, vamos eleger um presidente que não foi eleito de forma direta, né? Foi eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral, foi o senhor Tancredo Neves. Tancredo Neves, esse nome também não me é estranho. Já ouviu falar de Aécio Neves? Pois é, a mesma família. Bom saber disso. Né? Prazer, Aécio Neves. Família, ele cresceu politicamente à sombra, né, de Tancredo. Embora ele tenha sido também deputado constituinte em 88. E aí, com o processo de abertura em 85, direta já, que não acontece, né, é eleito Tancredo Neves, que morre em condições bem suspeitas, e aí assume o senhor José de Ribamar Sarney, né, Sarney, ali do Maranhão, né, membro da Academia Brasileira de Letras, um homem adoro o Maranhão, né? Maranhão realmente está sendo muito presente aqui com a gente, um abraço para o Maranhão. E com isso, né, começa um processo de tentar banir essa imagem que a ditadura causou no Brasil. Coisa que não vai funcionar. Deixa isso aqui para ela ver. Luciana Ribeiro do Maranhão. Pronto, a Luciana Ribeiro já está mandando aqui o coraçãozinho que nós mandamos, que ainda tá por aqui, ó, nosso coração. Tentar levar, não deixei isso aqui. Aqui é o nosso garoto propaganda agora. Luciano, ó. Tá vendo? Nós não esquecemos de você, no Maranhão, tá aqui presente. E aí, em 85, né, começa o processo de abertura, e aí vamos criar uma nova Constituição.
tá? Gente, muito cuidado. A nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, ela já tem 30 anos. E foi de 88. Nós estamos em que ano? 2018. Tá? E a partir dessa nossa Constituição de 88, nós criamos uma série de mecanismos democráticos. Tudo bem, a nossa Constituição ela é híbrida. Ela tem noções de sistema parlamentarista e do sistema presidencialista. Tanto é que medida provisória é uma coisa típica do sistema parlamentarista. E aí, a partir dela, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, a instituição do crime de racismo, a questão de ordem ambiental e a própria Lei Maria da Penha, de 2006, foi inspirada no preâmbulo, nas ideias da Constituição Republicana de 88. O que nós temos que lembrar sempre da ditadura é o período mais nefasto, mais pesado da ditadura, entre 69 e 78. Né? Por que 69? A ditadura militar instituiu a censura, banho habeas corpus, repressão, morte, sumiço de gente, movimento de guerrilha e também nesse interim, uma coisa que pouca gente recorda, o ato institucional número 14. O ato institucional número 14, ele decretava no Brasil a pena de morte. E a pena de morte no ato institucional número 14, ele só vai deixar de existir com a criação da Constituição de 88, né? Ótimo. Aí, em 79, a abertura, o último presidente militar, João Batista Figueiredo, o primeiro presidente civil eleito, Tancredo Neves, quem assumiu, José Sarney, o primeiro presidente do período da Nova República, pós-ditadura militar. José Sarney ou Fernando Collor? Fernando Collor, o primeiro presidente eleito de forma direta foi Fernando Collor de Mello. José Sarney foi de forma indireta. Mas aí, para fazer as pontes, acaba a ditadura, começa o governo Sarney, que foi desastroso. Planos econômicos, cada um pior do que o outro. Bresser, verão, cruzado 1, cruzado 2, tabelamento de preço, hiperinflação. Em determinado momento, o Brasil chegou a ter 1.750% de inflação. O país estava quebrado. Sai Sarney, porque não existia reeleição até então, entra Fernando Collor de Mello. Sofre um impeachment em 92. Bem feito. Aí quem assume? Itamar Franco. Muito cuidado aí também. Quando se fala, sai Collor, entra Fernando Henrique Cardoso. Não, Fernando Henrique Cardoso, ele era ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. E aí começa o Plano Real. Em 94, nós começamos o Plano Real. E esse Plano Real, ele estabiliza a economia, ele cria metas inflacionárias, tá? Tanto é que o ministro da Fazenda, ele é eleito presidente, Fernando Henrique Cardoso, e nesse primeiro mandato ele consegue a aprovação para a criação da reeleição. Olha que coisa interessante, né? Não tinha reeleição, ele assume reeleição. Processo de privatizações, inclusive de setores estratégicos, como o setor de telefonia e o setor elétrico, mas fato é que ele estabiliza a economia, né? Ah, não gosto, Fernando Henrique Cardoso, a banca não quer saber disso. Ah, eu não gostei, ótimo, também respeito a sua opinião, mas foco na questão, foco na resolução, tá? Fernando Henrique Cardoso e o seu plano econômico foi que permitiu a estabilização da economia brasileira. Meta inflacionária, a criação da Selic, né? Serviço Especial de Liquidação de Custódia, que determina a taxa básica de juros, e no momento, no governo Michel Temer, não gosto de Michel Temer e tal, independente da orientação política, mas hoje o governo brasileiro tem a menor taxa Selic da história, 6,25, né? Inflação, a menor da história, 3,25. Claro que você não sente isso no bolso. É 3,25, mas está tudo aumentando de preço? Está tudo aumentando de preço. O litro da gasolina sai, de acordo com a Petrobras, de lá das bombas da Petrobras, a R$ 1,31. E chega a R$ 4,30. Aí esses pirangueiros cobram altos, um valor altíssimo de nós. Na verdade, sim. Nós temos a carga tributária, que é 56% sobre os impostos, sobre os combustíveis, e aí tem margem de lucro, dispersão, distribuição e tal. Então você consegue fazer esse milagre, que é pular de 1,30 para 4,30, né? É um aumento considerável. E aí, o governo Fernando Henrique Cardoso
primeiro mandato, segundo mandato, Fernando Collor cria o Mercosul, realização, né, em 91 é criado o Mercosul. 94, Fernando Henrique Cardoso amplia as prerrogativas do Mercosul, começa a entrar países associados, em 96 entra a Bolívia, e vai se ampliando, até que chega a criação do governo Lula, né? Em 2002, Lula já tinha sido derrotado 3 vezes, né? Foi derrotado pelo Collor, foi derrotado 2 vezes pelo Fernando Henrique Cardoso, e o Lula chega ao poder, né? E aí nós temos aquela ideia, o Lula chegou ao poder, ótimo, povo no poder. Há considerações, tá? Ele assumiu o poder, realmente nasceu em Garanhuns, em Pernambuco, né? Mas teve toda a sua vivência em São Paulo, no ABC Paulista, que depois virou ABCD Paulista, né? Santo André, Bernardo do Campo, Caetano do Sul e Diadema, né? E aí, na gestão Lula, isso tem que ser dito, né? Independente da orientação, se você gostar ou não, se ele é corrupto ou não, não é a nossa discussão aqui agora. Na gestão dele, o Brasil ganha visibilidade internacional, muita visibilidade internacional, né? Para nós termos dimensão disso, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva viajou 17 vezes à África. Foi o presidente que mais viajou ao continente africano. 2 mandatos, 17 viagens, 8 anos, dá 2 viagens em média por ano. Fechou parcerias com países lusófonos que falam língua portuguesa, Moçambique, Guiné, tá? Angola. Criou-se também a Unilab, né? Universidade de Integração Brasil-África, que é mérito da gestão. Ampliou programas sociais que foram criados por Fernando Henrique Cardoso, existiu o Bolsa Escola, ele cria o Bolsa Família. Então, a princípio, nós vivíamos um céu de brigadeiro, parecia que estava tudo ótimo, mil maravilhas. Mas você tem que considerar que o mercado internacional também estava muito bem. O Brasil estava crescendo assustadoramente, tá? 300% de crescimento só no setor do agronegócio. Tudo lindo, assim, o brasileiro, agora o Brasil de escola, né? Mas não foi. Em 2008 acontece uma crise econômica mundial que começa nos Estados Unidos, nós falamos em outra videoaula, né? Começa no setor de crédito, acontece o efeito cascata, né? A economia mais forte sofre um baque e atinge as economias periféricas. E aí o nosso ex-presidente vai para a TV, eu lembro como se fosse hoje: brasileiros e brasileiras, não se preocupem, isso vai ser só uma marolinha. Você deve lembrar também. Marolinha? Aí o que é que ele fez? Ele aumentou a linha de crédito nos bancos oficiais, reduziu a taxa de juros, incentivou o consumo e reduziu o IPI, Imposto ao Produto Industrializado. E na redução do IPI, em 2 linhas, automóveis novos e a linha branca. E foi nesse contexto também que o Brasil vai perder a sua autossuficiência na produção de petróleo. Porque a autossuficiência ela acontece quando a minha produção é maior do que a minha procura. E todos esses 2 setores consomem uma quantidade absurda de petróleo. A linha branca a geladeira, a tinta é a base de óleo, carro também, pneu, borracha, crescimento do agronegócio, agrotóxico, congelante, conservante, tudo isso é a base de petróleo, então impacta o setor de petróleo. E aí de 2009 até 2014, nós tivemos redução do IPI. Aí, o que aconteceu com o consumo no Brasil? Cresceu. Se cresceu a produção de carros, cresceu a indústria automobilística. Cresce a indústria automobilística, o setor de serviço, banco, seguro, investimento. Ou seja, crescimento econômico positivo muito bom. Então, de 2009 até 2013, 2014, era uma maravilha. Mas aí o que acontece? Esse consumo cresceu. O processo de endividamento da população também cresceu. E uma hora essa conta chega, né? E a conta chegou. 2015, 2016, 2017, o Brasil com crescimento pífio, crescimento ruim. Aí quando isso aconteceu, resultado, impeachment da Dilma. Por que ninguém falava em impeachment quando a economia estava muito bem, obrigado? Porque não era interessante, né? Foi golpe. Não foi golpe, senhores. Esqueça a história que impeachment foi golpe. Ele pode ter sido conduzido de uma maneira extremamente rápida, e nem assim foi, porque demorou 6 meses. O impeachment é um instrumento jurídico legal.
Eu acho que foi golpe, mas voltamos àquela questão, não é o que você acha, é o fato. Contra fatos não existem argumentos, tá? Ah, foi estranho? Foi, mas foi legítimo. A maneira como foi conduzida, houve relator, houve revisor, houve período de acusação, período de defesa, tanto é que a dona Dilma, ela foi impeachmentada, mas ela não foi cassada. A cassação é a perda durante 8 anos dos direitos políticos. Fernando Collor foi cassado e impeachmentado. A Dilma, impeachmentada. Tanto é que esse ano eleitoral, ela pode se candidatar perfeitamente a deputado estadual, deputado federal, senador ou governadora. Nenhum problema. Ela não pode se candidatar, claro, cabe impeachment, a presidente novamente, né? Ou seja, por que a gente está falando, começou falando de ditadura e estamos agora falando do Brasil contemporâneo? Porque toda a situação socioeconômica que está reverberando hoje começou no passado, tá? Em 2011, a dona Dilma Fernández Rousseff decretou, por exemplo, a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ia investigar crimes durante o período ditatorial. E esses crimes foram julgados, foram analisados, mas ninguém foi preso. Mas, pô, se criou uma lei para julgar, e por que ninguém foi preso? 79, anistia total e irrestrita. Ninguém podia ser preso à revelia, ninguém podia ser preso de forma retroativa. Lembra aí? Ninguém. Isso é reflexo do quê? Da ditadura militar. Então hoje, nessas pressões políticas e ano eleitoral, há grupos e grupos pedindo a volta da intervenção militar. Os militares no poder de novo. Será que seria uma boa? Né? Hoje os militares não têm mais esse poder político que tiveram no passado, justamente porque a Constituição limitou tais situações para que não voltasse a acontecer novamente um golpe militar. Ok? Ditadura militar, Brasil contemporâneo, é isso. Abraço. Então, galerinha, olha só, depois dessa longa viagem no tempo e na atualização aqui com o Prof. Brando, fica antenado, geração